Salve, salve família, agora vai dar 3 horas. Eu tô acordando muito de madrugada, cara, muito de madrugada. E tipo, ontem eu malhei 10h30. Eu corri 6 horas, de 6 até 7h40 eu tava correndo. 7 horas, 7h40 mais ou menos, 6h40 que eu saí de casa, 6h30 por aí. Tá ligado? Com o corpo cansado, aí eu deito, durmo, acordo um cadinho, tipo, acordo depois de 1 hora, uma hora e meia, 2 horas dormindo, eu acordo. E o que eu sonhei essa noite? Eu sonhei, cara. Eu sonhei com uma ex-namorada, ou pelo menos a imagem era de uma ex-namorada. Que tipo assim, foi fundamental no início do meu processo da busca do ser, da busca por eu sou, na busca por essa consciência, por esse algo que tudo vê. Bom, já tô gravando esse som, tá voltando. Vem, som, que eu quero dormir. Se eu ficasse com isso na cabeça pra gravar quando eu acordasse só, não ia ser bom, não ia dar. Falando isso, hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns. Ai, minha pai. Salve, família, salve. Eu sonho muito doido, porque eu tava, tipo, na lanchonete da minha tia. Minha tia tinha uma lanchonete, ela fechou a lanchonete pra abrir um outro negócio. Aí aquele negócio, a lanchonete só dava lucro, o outro negócio só dá prejuízo, tá ligado? Eu já até mandei mensagem pra ela, vamos ver o que vai dar isso. Eu tive um sonho, foi assim, assado. Eu falei, vou te ajudar no sonho. Ixi, a lanchonete já tem 10, 15 anos que ela fechou. Tem muitos anos, tá ligado? E na época não tinha iFood, hoje em dia daria muito mais certo. Né? Vai que era o sinal que tava faltando pra ela tomar esse ponto de partida, decidir mesmo, e pra voltar pra esse rumo, ou seguir o rumo que era dela de verdade, que deu umas desviadas só. Não sabemos. Sabemos que a gente tem que viver no agora e fazer a nossa parte. Salve, família! Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns. Ai, minha página. Eu falei que ia mudar a dinâmica dos vídeos aqui. Eu falei. Oi, gente. Hoje é meu aniversário, já falei, né? Aqui. As coisas nem sempre são o que parece. Isso aqui, por exemplo, tá no pote de Toddy, mas é Nescau. Me desculpa aos tristes, me desculpa aos que não gozam, mas hoje eu vou gozar, hoje eu vou ser feliz. Se isso te ofende, é culpa sua, não é culpa minha não. Eu não vou ficar carregando culpa por coisa que não é minha não. Valeu! Falando em culpa, não carrega a culpa não. Não bota a culpa nos outros. A culpa é uma coisa do ego, é uma coisa da mente. A culpa só serve para prender o espírito no ciclo da reencarnação. Não... Até arranca a culpa do seu vocabulário. Eu errei, eu falei errado. Agora há pouco eu errei.
Ligado? Assuma responsabilidade pelos seus erros, mas não se culpe pelos seus erros. Cara, eu não lembrava que eu gostava tanto de correr, de fazer caminhada. Tomei um café reforçado agora, deixa eu só descer direito e daqui a pouco eu dou uma corridinha. Valeu, família, depois tamo aí de novo. Tô indo lá na árvore a pé hoje. Chegando já. Daqui a pouco a gente troca uma ideia. Enquanto eu tava caminhando, veio a ideia do tema. Ô, digita nos comentários aí, feliz aniversário! Tô chegando aqui. Já tô nas árvores. Eu parei num lugar ali. Tava com muita sede. Aí eu pedi água e falei assim, ô, meu aniversário. Tava morrendo de sede, você me deu água, obrigado. Tô falando pra todo mundo. Tinha uma menina lá do prédio que tava saindo de casa. Nunca vi ela na minha vida. Eu falei, ô, meu aniversário. Aí ela ficou sem entender nada, ficou com a cara fechada assim. E eu saí. Mas foi engraçado, agora eu dou risada. Achei até meu cajado do caminhante. Cheguei. Calma aí que eu tô bufante. Tem uma subidinha bacana ali. Eu subi no grau. Pera aí, família, pera aí, já volto. Arruma o bigode. Salve, salve, família! Salve, salve! Vídeo de hoje é dia de aniversário, meu aniversário. Cara, eu não sei, eu tô fazendo 0 anos de vida. Eu tô fazendo 1 ano de vida. Ou continuo contando do 29 mesmo, porque eu renasci, eu rompi a barreira da encarnação, que se foda, eu só volto aqui agora com crédito. Que coisa linda, cara, que coisa linda, que presente, que verdadeiro presente, a essência da presença. Que presente, eu não esperava, não existia possibilidade de... Cara, é surpreendente, foge qualquer expectativa, o próprio espectador silencioso, a própria mente, o ego que cria expectativa de tudo, que fica nas expectativas. Não fazia. Que presente, hein, universo? Que presente, hein, vento? Eu não vou deixar ninguém derrubar essa árvore aqui. Ninguém derruba você, tá bom? Se alguém começar a falar, o Damato começar a falar, vou derrubar a árvore lá. Eu venho aqui, eu me amarro na árvore, eu derrubo o Damato, mas não deixei de derrubar você. Tá bom, Damato, ó. Tô de olho, hein? Tamo junto, pau Brasil. Ninguém vai mexer no você, não. Cara... Esse vídeo tá ficando doido, hein? Aqui, deixa eu te falar. O tema de hoje... Chama gêmea, alma gêmea. Você sabe a diferença? Alma gêmea você tem um monte. Alma gêmea você vai ter várias. Seus pais podem ser almas gêmeas. Seus amigos mais próximos podem ser almas gêmeas. Seus parentes, primos, colegas, namorados, namoradas, esposos, esposas, filhos. Tudo isso pode ser alma gêmea. Tudo isso pode ser alma gêmea.
Mas chama gêmea, a gente tem uma só. Chama gêmea é como se fosse metade da mesma laranja. Bota fé. E qual que é a dinâmica da chama gêmea? Como elas são meio que metade do mesmo espírito, são metade da mesma laranja, elas se espelham. Elas são exatamente opostos. Ou seja, uma reflete na outra exatamente aquilo que precisa mudar em si mesmo para evoluir. Você bota fé? São exatos, metade perfeita. É como se o universo pegasse um espírito, dividisse ele em dois espíritos, aí agora são dois espíritos incompletos no mundo, na existência, entende? E o próprio universo se encarrega de colocar um de frente para o outro para acontecer esse espelhamento. E quando acontece esse espelhamento, esse encontro, a própria dinâmica das chamas gêmeas faz com que elas se afastem, porque são dois espíritos incompletos, um de frente para o outro. Não são dois espíritos completos. E esse afastamento acontece justamente para que esses espíritos possam encontrar completude individualmente. Ou seja, o próprio universo é como se fosse uma coisa antes da reencarnação. E eu também não conhecia esse conceito, eu aprendi sobre isso essa semana. Eu aprendi sobre isso essa semana. Que eu até tirei um tempo e falei assim, olha, deixa eu dar uma pesquisada nisso aqui, porque eu realmente estou me sentindo um impulso de entender melhor isso aqui, esse tema, esse assunto. Não no intuito de atrair a minha chama gêmea para próximo de mim, mas ou de saber efetivamente qual que é a minha chama gêmea, apesar de que ontem, sei lá como é que eu falo isso, acho que ontem, por exemplo, ontem, 6 horas da tarde, eu tava conversando com uma colega, aí eu falei, cara, eu tenho 99,9% de certeza que eu sei quem é minha chama gêmea. Só que eu tive um sonho essa noite que me lembrou de uma pessoa quando eu comecei a fazer essa busca espiritual. Ou seja, foram 2 encontros de almas super tão relevantes, tão significativos, cada um com a sua importância. Uma ex-namorada do cursinho foi a que me jogou na busca espiritual. Foi por causa daquele rompimento que olha só, eu não lembro disso, mas eu devo ter sofrido tanto que eu fui atrás da dissolução do ego. Você bota fé o tanto que aquele rapazinho de 19 anos devia estar sentindo dor, sem entender a angústia que aquele menino estava sentindo. Caramba, faz tanto tempo que eu não lembrava disso. E essa noite, o sonho que eu tive foi justamente com essa ex do cursinho, para me lembrar dessa dinâmica. Porque nesse último relacionamento que eu tive, a relação de espelhamento, a parada do espelhamento eu vi foi tão presente, foi tão aquilo, tá ligado? Foi uma coisa tipo, eu extremamente impulsivo, boca aberta, que cresci com tudo disponível do lado financeiro, vamos falar assim, e a outra pessoa, uma pessoa mais racional, mais guardada, que não fica compartilhando, não fica falando, e que cresceu num ambiente de dificuldade financeira, extremos opostos. E quando a gente foi se relacionar, o espelhamento foi mútuo.
ela olhava pra mim e falava, cara, você é uma pessoa maravilhosa, só que tem coisa assim, assim, assado que não dá. E era exatamente a mesma coisa. Eu olhava pra ela e falava, mina, você é uma mulher maravilhosa, só que assim, 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 assado. Ou seja, o narcisismo que ela estava vendo em mim, o egoísmo que ela via em mim, era exatamente o egoísmo que eu via nela. Só que o egoísmo que eu via, que ela via em mim, dizia mais do egoísmo dela, do narcisismo dela. Ou seja, quando ela me chamava de uma pessoa maravilhosa, aquilo ali dizia mais sobre o maravilhamento da completude dela. Quando ela me xingava, falava assim que eu era narcisista, aquilo ali refletia mais sobre o narcisismo dela. E depois desse rompimento que vocês viram, a gente até começou a fazer esses vídeos desde lá do início. Uma finalização, foi realmente um pós-salto quântico. Para mim foi à beira do precipício, um momento onde que eu não podia mais voltar atrás, onde os antigos padrões não davam, onde não dava mais para viver no ego, onde eu cansei de sofrer e fazer as pessoas sofrerem por causa do meu ego. Você entendeu a dinâmica do bagulho, da chama gêmea? O universo se encarrega de colocar esses indivíduos um de frente para o outro de uma maneira que eles vão refletir a empatia e o ego um do outro. É uma dinâmica tão elaborada, tão perfeita, tá ligado? É um bagulho tão dinâmico que eu não conhecia o próprio conceito. E essa noite eu tive um sonho com essa primeira namorada lá do cursinho, de muitos anos atrás, que me fez questionar, porque nesse movimento do capturar o conceito, desse movimento do aprender um novo conceito dentro da psicologia do Jung, a respeito desse negócio de chama gêmea, alma gêmea, que era uma coisa que talvez eu já tivesse ouvido falar, mas era uma coisa que não tinha chamado a minha atenção na época, né? Aí, por ter chamado tanta atenção, o ego, a mente, fica voltado para isso, fica, nossa, não sei o que, e se não sei o que, e se assim assado, e se assim assado a colar. Acho que vocês entenderam a dinâmica da mente. E tudo sendo visto de uma forma totalmente distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa, porque não existe a identificação do que eu sou. O que eu sou é essa consciência que observa tudo. E não é um falar a respeito disso da boca para fora. É um falar a respeito disso da consciência, do lugar que observa tudo. Do lugar que observa essa novelinha da mente. E isso que é o maravilhoso dessa dualidade, desse sonho de hoje. Que sonho maravilhoso que veio justamente nesse momento, que veio justamente... É um sinal, passarinho. Exatamente, um verdadeiro sinal para me lembrar que não interessa, na verdade, não interessa a chama gêmea, não interessa a alma gêmea, interessa esse observar da dualidade, interessa essa completude por si só, esse não precisar da alma gêmea mais, esse não precisar da chama gêmea mais. E é isso que traz a beleza pro universo. E normalmente é isso que faz com que exista o amor de verdade na nossa vida. Quando a gente não precisa mais do outro. A gente está perto do outro, a gente está com o outro por amor e não por necessidade, por dependência. E isso é maravilhoso. E esse sonho de hoje
com essa observação que se viesse em outro momento ia servir só de barulho pro ego, pra mente. Nossa, que dinâmica maravilhosa, que coisa, que resposta linda, que presente, de verdade, viu? Que presente, eu agradeço. Eu sou grato de verdade por esse sonho. Que enriquecedor, que libertador, porque a própria mente já estava querendo criar uma nova novela. A própria mente já estava criando um negócio de nossa, chama gêmea, nossa senhora, e se for, e se não for? E eu observando todos esses movimentos, mas o ego, a resposta já tá na ponta da língua, mas tá ligado? Mas a pergunta continua e vai continuar perguntando, porque não interessa, sacou? A dinâmica do universo, a resposta que o universo quis me dar foi isso, que ok, sua chama gêmea é a outra metade da sua laranja, só que você agora é uma laranja completa, que não precisa dessa resposta, não precisa desse contato necessariamente. E o interessante disso, que era 99,5% de certeza. Aí foi para 50-50, que lembra da dualidade também, sacou? Para observar justamente isso. E essa observação maravilhosa, essa percepção maravilhosa, esse novo eu, essa realidade, essa consciência que tudo observa, que presente! Eu não podia pedir nada melhor de aniversário. Eu acho que eu não sei, será que eu pedi? Será que eu pedi isso de presente? Essa percepção de presente, de aniversário? Eu não lembro agora. Sacou? Não sei, família. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Já tem coisa demais. Já tem coisa demais aqui, família. Então, salve, salve, família! Salve, salve! Feliz aniversário, ó. Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você tá achando dos vídeos. O que você tá achando? Olha a descrição, mudou, os títulos mudou. Daqui a pouco eu vou colocar capa e miniatura nos vídeos também. Então salve, salve, muito obrigado por estar acompanhando. Quem tá acompanhando tudo, quem não tá acompanhando tudo é nós também. Agora vamos lá que eu tô longe pra caralho de casa. Tenho que ir voltando a pé agora, completar a caminhada agora com o corpo frio. Agora com o corpo frio e vou trabalhar. Hoje eu vou chegar atrasado no trabalho porque é meu aniversário. Não quero saber. Ai, que responsabilidade. Eu fiz isso de forma consciente. Tenho consciência da minha responsabilidade. E ai de quem vier falar qualquer coisa hoje. É ou não é, passarinho? Exatamente, concordo com você. Ai de quem vier. Vou mandar pra aquele lugar de forma consciente também. Não enche o saco não, meu aniversário, porra. Salve, salve, as 7 linhas de Umbanda. Salve, salve todo mundo, eu agradeço. Salve, salve, salve. Agradeço, abençoe esse trabalho do YouTube, abençoa a vida, abençoa a percepção, abençoa essa consciência que tudo vê. Salve, salve, gratidão eterna.